Hitler e do Mussolini. Não é? O que está acontecendo lá na Itália para o Mussolini conseguir assumir o poder, né? Para ele conseguir tomar o Estado, né? Então assim, a Itália também está devastada pela guerra. A Itália está insatisfeita com o Tratado de Versalhes, que é aquele acordo que as nações que venceram fizeram. A Itália achou que não foi recompensada, né? Então assim, no meio de toda essa crise, a coisa começa a ferver lá, né? Cresceram algumas insatisfações que levaram ao fortalecimento eleitoral da esquerda, né? Os partidos de esquerda eles vão conseguir assumir algumas posições no Estado, né? O socialista, o comunista e o popular, né? O que está acontecendo lá? Os sindicatos eles estão se fortalecendo para disputar o poder com essas lideranças. Então assim, no meio de toda essa crise, o que está acontecendo? A esquerda, os sindicatos, os trabalhadores estão unidos em torno de ideologias de esquerda que organizam essas manifestações para reclamar do problema e da crise. Beleza, o problema é que a burguesia industrial começa a olhar para esses movimentos com maus olhos, né? E ela está correta no sentido do ponto de vista de ser a burguesia industrial. Lembrando que a gente está vivendo um contexto em que lá em 17 tem uma revolução socialista na Rússia. Isso está acontecendo nessa mesmo balaio aí, a coisa está acontecendo, todo mundo tem medo de uma revolução socialista comunista no seu país nessa época, né? A burguesia começa a apoiar movimentos que se contrapõem à esquerda, né? Ela começa a apoiar movimentos que são contra a organização sindical. E essa ideia de luta de classe, essa efervescência, essa disputa pelo poder vai colocar um movimento italiano à frente, né? Que movimento que é esse? Ele é o Fátio di Combattimento. Que movimento que é esse? Como que é esse Fátio di Combattimento? Lembrando que assim, a palavra fascismo vem de fátio, né? Fátio é aquele feixe de vara. Você pega um monte de varinha, coloca um monte junta e eles ficam mais fortes, né? Esse Fátio di Combattimento surge para combater o avanço da esquerda e das revoltas, das greves, dos movimentos de esquerda. O Fátio di Combattimento é uma ideia de que como que eu posso dizer? É um contraponto às esquerdas. E quem que é o líder desse Fátio di Combattimento? Quem é o líder desse Fátio di Combattimento? É um ex-socialista, né, que agora luta contra os movimentos sindicais, o Benito Mussolini, né? Ele é a liderança desse Fátio di Combattimento. Por que o Fátio di Combattimento e por que o fascismo italiano é jogado à direita, mesmo ele sendo um movimento liderado por um ex-socialista? Porque, tradicionalmente, quem é de esquerda? Quem é de esquerda são os movimentos grevistas, quem é de esquerda são os movimentos socialistas, comunistas, e o Fátio di Combattimento, liderado pelo Mussolini, organiza o combate e a luta contra esses movimentos. É justamente esse movimento de lutar contra as esquerdas que coloca o Mussolini à direita, né? Então assim, a discussão é assim, como assim o fascismo é de direita? Peraí, essa coisa tá aí na internet a todo, né? O que nós temos que ver é que é o seguinte: o Mussolini, ele é contra os movimentos grevistas. Ele vai se organizar no Fátio di Combattimento contra essa ascensão e essa organização dos movimentos grevistas. Então assim, o que vai colocá-lo à direita é essa luta
contra os movimentos de esquerda, né? Então, beleza, tranquilo. O que mais? Esse movimento, esse fátio de combatimento, ele agregava insatisfeitos com a crise econômica, né? As pessoas que estavam no meio desse balaio, lá entre a década de 20, 30, eles estão insatisfeitos com a crise econômica e social, né? Quem são eles? Uma classe média nacionalista e até alta burguesia, pelo medo desse avanço das esquerdas, dos movimentos sindicais, e também as pessoas pobres. Então, assim, essa alta burguesia, esse apoio da alta burguesia, historicamente, vai colocar o Mussolini à direita da história, né? Porque ele tem esse apoio da alta burguesia e porque ele luta contra as organizações sindicais, né? Os setores conservadores, então, vão ver nos fascistas, eles já vão ganhar o nome, a melhor alternativa para lutar contra essas organizações sindicais. E aí, assim, os fascistas vão ganhar muitos votos, né? Em 1921, candidatos fascistas são eleitos democraticamente, né? Entre eles o Mussolini, que é do Partido Nacional Fascista, que agora é um partido organizado. Vários candidatos são eleitos em 21, democraticamente, apoiados pela burguesia industrial, para combater esses movimentos de esquerda, vão apoiar os candidatos fascistas, e aí esses candidatos fascistas, dentre eles o Mussolini, vão conseguir entrar democraticamente dentro do Estado. Isso em 1921, né? Em outubro de 22, o que acontece? Os fascistas vão trajar, vestidos de camisas pretas, vão fazer uma marcha sobre Roma, como ficou conhecido esse movimento. Essa marcha sobre Roma, os caras todos vestidos de preto e tal, marchando sobre Roma, essa marcha sobre Roma vai colocar o Mussolini em destaque. Então, era uma monarquia parlamentarista lá, e o rei Vítor Emanuel acaba convidando o Mussolini para compor, para integrar um novo governo, né? Esse novo governo teria a maioria fascista dos fátio de combatimento, fascista do Partido Nacional Fascista, do partido do Mussolini. Não é a tomada de poder ainda do Mussolini, mas já é uma demonstração de poder na qual o rei Vítor Emanuel II acaba cedendo, formando um novo governo. Esse novo governo é de maioria fascista, mas que também tem nacionalista normal e liberal, né? Então, assim, o Mussolini vai assumir o poder na Itália a partir dessa marcha sobre Roma. É marcante isso, né? Isso em outubro de 22. Uma vez no poder, o Mussolini vai começar a baixar leis de exceção. Leis que já estão caminhando para um Estado totalitário. O que o Mussolini vai fazer? O Mussolini vai dissolver partidos de oposição, vai acabar com o sindicato, vai determinar o fechamento de jornal, vai exigir o exílio e a prisão de oposicionistas, inclusive matando diversos, vai restringir os poderes do legislativo e acabar com as liberdades individuais. E aí, assim, depois de todas essas medidas, o Mussolini está colocado lá. Ele agora é um ditador italiano, né? Ele vai, através dessas leis e dessa perseguição aos seus opositores, ele vai tomar o poder. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com a democracia, porque assim, por vezes as pessoas que assumem o poder democraticamente não têm esse comprometimento com a democracia. Foi o que aconteceu com Mussolini, que chega lá pelo voto, né, com a ajuda dessa alta burguesia, com a ajuda da crise financeira, com os miseráveis, alguns miseráveis o apoiando,
Com medo desses movimentos operários sindicais, ele assume o poder, né? Após conseguir chegar no poder, faz essa marcha sobre Roma em 1922, e a partir daí, baixando leis de exceção, ele vai tomando o poder. Daqui a pouco ele está no regime totalitário, mandando na Itália por completo, né? No plano econômico é o seguinte: o Mussolini, o Estado totalitário, como eu já expliquei anteriormente, ele vai assumir o comando da economia. Não há liberalismo na ditadura, né? Não há liberalismo no regime totalitário. Então, assim, ele vai decidir sobre setores estratégicos e onde investir, né? E ele vai tomar o poder, ele vai assumir a direção da economia no Estado. Ele vai ser antiliberal, né? Então, antiliberalismo também é uma característica do regime totalitário. Beleza. E aí? Mas se ele combateu as organizações sindicais, como que vão ficar as relações trabalhistas? Ele vai criar uma nova maneira de diálogo com os trabalhadores, que é o corporativismo, né? Algumas associações de profissionais serão criadas, né? No caso do corporativismo fascista, o Estado seria o árbitro, cria lá uma associação de profissionais, sei lá, associação dos metalúrgicos, dos professores. Essa associação, que não é um sindicato, que não é de esquerda essencialmente mais, porque os sindicatos, os socialistas e os comunistas já estão sendo perseguidos. Elas vão se articular, vão ter o Estado totalitário fascista do Mussolini como árbitro das relações, e aí essa vai ser a alternativa para o sindicalismo, que a gente vai chamar de corporativismo, né? Então, assim, o fascismo é um regime que foi instaurado por Benito Mussolini na Itália, é uma ideologia totalitária de direita que se difundiu na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Não é só na Itália, né? É em várias partes da Europa. E por que é de direita? A gente coloca o fascismo italiano na direita porque o Mussolini chega ao poder justamente combatendo instituições que são consideradas de esquerda, né? Então é um regime de direita, né? É ultranacionalista e mata quem o critica, e persegue os opositores, né? O Mussolini, nessa sua cruzada contra os sindicatos, ele também vai ser anticomunista. E ele é bem claro que ele é anticomunista, né? Então ele não é um cara a favor do comunismo. Isso também o coloca, mais uma vez, à direita, porque estão fazendo confusão aí na internet, né? Então é um tema difícil, é muito complicado, as pessoas andam pensando muito de maneiras que só tem ou é direita ou é de esquerda. Não é bem assim, né? Ah, mas é antiliberal, é de esquerda. Não, senão a ditadura brasileira, aquela lá, né, de 64, também seria de esquerda, porque eles são antiliberais. Eles intervêm no Estado, né? E o Mussolini é completamente anticomunista. Beleza, legal. Vamos lá. O que mais? Beleza, vamos então partir para o outro tema. Quem é o outro grande personagem? O outro grande personagem é o Hitler, né? E o regime totalitário que surgiu na Alemanha nesse mesmo período é o regime que a gente conhece como nazismo, porque é do Partido Nacional Socialista. Pô, socialista, tá vendo? O nazismo também é de esquerda. Uma discussão muito grande na internet em torno disso. A gente vai entender por que a historiografia, não sou eu, pobre mortal, por que a historiografia coloca o Hitler, né? Inclusive agora, recentemente, o consulado alemão teve que dar uma explicação dizendo que, pô, não, peraí, brasileiros,
não é de esquerda, o nazismo é de direita. A gente vai ter mais ou menos uma ideia porque que a gente o coloca, que a historiografia o coloca à direita, né? Então o nazismo é um regime totalitário que vai surgir na Alemanha, né? A sua grande liderança é o Adolf Hitler. Ele vai se inspirar no Mussolini, vai tentar o Putsch de Munique lá, que é mais ou menos uma marcha sobre Roma, mas lá na Alemanha não vai dar certo, ele vai ser preso, né? E ele vai escrever o livro, Mein Kampf. Nesse livro ele também condena o comunismo, isso é um dos pontos que o coloca à direita, né? Ele condena o comunismo, né? E assim, ele nasce desse mesmo contexto de crise econômica, de Tratado de Versalhes. Ele surge na Europa no mesmo momento em que os movimentos, que esses regimes totalitários vão surgindo. Só que o nazismo, a coisa foi mais forte, o bagulho foi louco lá mesmo. Difícil. Então vamos lá. O Hitler se inspirava no fascismo italiano do Mussolini, mas levava a coisa para um grau mais extremo ainda. Como que estava a Alemanha? Como que a Alemanha estava organizada depois da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha foi a grande derrotada, vocês já sabem. A Alemanha foi a grande responsabilizada pela Primeira Guerra. Então, o Tratado de Versalhes vai ferrar com a Alemanha. Os caras vão querer cobrar todo o prejuízo da guerra da Alemanha, né? Então, assim, a coisa está muito complicada lá. Há uma crise econômica muito complicada, que vai ter, por um tempo, uma certa melhora, mas vem aí a quebra da Bolsa de Valores de 29. A coisa fica feia de novo, né? Eles começam a melhorar, vem a quebra da Bolsa, e aí eles se ferram de novo, né? Então, assim, um pouquinho antes da guerra, alguns soldados se rebelaram em todo o país. Chegaram a Berlim e obrigaram o rei Guilherme II a renunciar. Isso lá no finalzinho da guerra. A república foi em 18. Quem que assume essa república alemã? Que a gente vai chamar de República de Weimar, né? Porque teve a sua constituição aprovada lá na cidade de Weimar. Quem assume é um social-democrata em 1918, Friedrich Ebert, que assume um governo provisório. Em 19, eles criam uma nova constituição federalista e parlamentar que vai ser aprovada lá em Weimar, que é na cidade de Weimar. Por isso que a gente vai criar esse novo governo alemão, depois do Guilherme II e antes do Hitler, como República de Weimar, que é uma república liberal, federalista e parlamentar, né? Beleza. O que a República de Weimar fez? Bom, ela não resolveu. Ela não resolveu os problemas econômicos e sociais que a sociedade alemã passava. A República de Weimar não conseguiu, né? Até porque o contexto mundial, né, e o contexto do Tratado de Versalhes, os caras não iam se levantar nunca com aquele Tratado de Versalhes. A coisa estava muito feia lá. Então, a instabilidade aumentou, né? Como que estava o clima político lá? Mais ou menos igual ao da Itália. A coisa estava bem radicalizada, né? Lembrando que lá na Rússia, os caras estão matando a burguesia industrial, os caras estão tomando o poder, comunistas, né? Então, assim, o clima político lá se radicalizou. Os caras odiavam a República de Weimar. Quem odiava? A direita e a esquerda. Ambos odiavam a República de Weimar, né? Quem do lado da esquerda se organizava para criticar a República de Weimar? Os comunistas e os socialistas, que organizavam o operariado, faziam greves regularmente, tomavam as ruas, né? E esses comunistas e socialistas, organizando esse operariado, eram muito temidos justamente pela aquela burguesia industrial, que é quem tem medo do comunismo, né? Eles têm medo e a coisa está acontecendo lá. O espectro do comunismo, de fato, está rondando a Europa naquele momento. Então,
é muito perigoso ser um burguês industrial naquela época, né? Porque a coisa estava bem polarizada. O que mais? Os caras, esses setores conservadores, esses setores industriais, vão temer a esquerda. Você já sabe por quê. Eles vão se organizar também. Eles vão procurar uma maneira de se contrapor, porque é uma questão de sobrevivência. Eles precisavam se organizar, porque se eles não se organizam, os caras, os comunistas e socialistas, se organizam, e aí, os caras, para fazer como fizeram na Rússia, pode acontecer. O espectro do comunismo, de fato, ronda a Europa. Então eles vão se organizar em grupos que se contrapõem aos comunistas e socialistas, à esquerda. Logo, eles estão à direita, vão apoiar alguns grupos, né? Tem um grupo de extrema direita, não é só de direita, de extrema direita, que é liderado por um general chamado Erich Ludendorff e por Adolf Hitler, né? Em 23, esse grupo, esse grupo de extrema direita vai tentar tomar o poder através de um golpe, né? Isso lá em Munique. Não vai dar certo, o Hitler vai ser preso, né? Ele vai passar um tempão na cadeia, vai escrever o livro Mein Kampf, no qual ele deixa claro que odeia o comunismo, e isso coloca a direita, né? E o Adolf Hitler tenta dar um golpe, não dá certo e vai preso. Beleza, o Hitler vai ficar guardadinho lá depois de 23, porque tentou dar um golpe fracassado. Em 24, a coisa começa a melhorar. Os caras vão, sobretudo os Estados Unidos e a Europa, vão dar uma aliviada, a economia vai começar a florescer. Se a economia começa a se recuperar, são menos greves, menos rebeliões, as coisas dão uma amenizada a partir de 24, né? Mas a gente está chegando lá em 1929, e em 29 a coisa ficou feia. Beleza. Nas eleições de 28, o Partido Social Democrata, ele avança, né? O Partido Social Democrata e o comunista, olha só, nós estamos numa democracia liberal, né? República de Weimar, aquela república que todo mundo odeia, tanto a esquerda quanto a direita. Os sociais-democratas e os comunistas alcançam 42% dos votos, né? E o Hermann Miller é um cara que vai assumir essa república de Weimar, que é esse governo entre o Guilherme e o Hitler, né? E o que vai ser o Hitler depois, que vai tomar o poder. Esse novo, em 28, esse novo governo, nesse novo governo, Hermann Miller assume o poder. Quem é esse Hermann Miller? Como que ele assume o poder? O cara monta um gabinete de esquerda, né? Um gabinete com maioria de esquerda. Olha, sociais-democratas e comunistas alcançam, na Alemanha, nas eleições de 28, 42% das cadeiras do parlamento. Então, democracia, era democrático, né? Beleza. O que vem? Sumiu lá os 42% sociais-democratas, um gabinete de esquerda. Vem em 29 a crise, o crash da Bolsa de Valores, a Bolsa quebra, loucura, estagnação econômica, desemprego, inflação, greve. O governo social-democrata ferrado, porque ele não vai conseguir resolver, no meio dessa crise toda, o que está acontecendo no país, a coisa vai ficar feia, né? E aí, assim, as coisas inflamam novamente. Os caras vão começar a odiar de novo a República de Weimar, tanto a esquerda quanto a direita. O governo social-democrata cai em 34. O nazismo, Partido Nacional Socialista lá, o partido do Hitler, ele cresce eleitoralmente entre as parcelas mais ricas e entre as parcelas mais miseráveis. Por quê? As mais ricas, porque
entendem que o Hitler é uma espécie de contenção das esquerdas, e as mais pobres porque estão sofrendo e precisam de alguém para salvar a pátria, que nesse caso é o Adolf Hitler, né, que vai tentar, que tem um discurso de salvação da pátria. Ele tem a solução, eu tenho a solução para os problemas da Alemanha. A primeira coisa é acabar com essa República de Weimar, esse Tratado de Versalhes aí que tá ferrando com a nossa grande Alemanha. Beleza. O nazismo, ele cresce eleitoralmente. Ele consegue algum avanço. Nas eleições de 32, quem que é eleito presidente? O presidente é Paul von Hindenburg, né? O Hitler teve 37% dos votos, né? Mas o Paul von Hindenburg o convida para ser primeiro-ministro, graças a seus votos, para ser o primeiro-ministro. Olha só, a democracia liberal, a democracia dentro do regime democrático, o Hitler assume o poder na Alemanha, convidado pelo presidente eleito, porque era uma democracia liberal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, que a democracia ela é realmente muito frágil, né? Porque o cara foi eleito e porque uma pessoa chega ao poder democraticamente, não quer dizer que o cara vai respeitar a democracia. Isso é perigoso. E eu não estou aqui defendendo direita ou esquerda, porque isso acontece no mundo, independente do lado econômico, do lado ideológico que os caras estejam. Ser eleito democraticamente não indica que você vai respeitar a democracia, né? O novo governo convoca novas eleições, convoca eleições em março de 33, né? O partido nazista, agora com o Hitler primeiro-ministro, consegue 17 milhões de votos, né? O partido do Hitler consegue 17 milhões de votos. Democracia liberal. O Partido Social Democrata consegue 7 milhões de votos. Partido Social Democrata, 7 milhões de votos. E os comunistas, como assim os comunistas? Os comunistas de esquerda conseguem 5 milhões de votos na democracia liberal. Que maravilha e que perigo. Beleza. O von Hindenburg morre. O cara morreu, certo? Quem assume? O primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro que chegou lá democraticamente? Adolf Hitler. O que o Adolf Hitler faz? O Adolf Hitler cria um caso lá do incêndio do Reichstag, depois a gente pode fazer uma aula sobre isso. O Adolf Hitler vai fechar o parlamento com os seus opositores, ele vai dissolver os partidos políticos, vai criar uma polícia política, que é a Gestapo, e vai passar a controlar a economia. O Hitler, então, a partir de 33, assume o controle da Alemanha, que ele ascendeu ao poder democraticamente. Democraticamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, vamos lá. O Hitler assume o poder. Professor, mas você não falou ainda por que o Hitler é de direita. O que coloca o Hitler de direita é justamente essa oposição à esquerda, né? Ele não é de esquerda, ele odiava os comunistas, ele odiava os socialistas. Numa entrevista aí com um jornalista na época, o Hitler disse, o jornalista fez o mesmo questionamento que os moleques da internet fazem aí, mas Partido Nacional Socialista. O cara perguntou, mas peraí, tá socialista aqui, você não é um socialista. Tá lá na entrevista. Isso é uma entrevista que a gente tem acesso por documentos. O Hitler vai dizer, olha, é o seguinte, o socialismo, a ideia de socialismo dos socialistas, que ele está dizendo, os socialistas ideológicos, como a gente conhece hoje, foi roubado porque o socialismo real é uma instituição ariana do passado e eu vou retomar o termo de socialismo. Tem uma disputa em torno do termo, mas ele sabe muito bem o que ele é.
e o que ele não é. O que ele não é socialista no sentido da esquerda e ele não é comunista no sentido da esquerda. Ele sabe muito bem que mesmo o nome, a palavra, que aliás nome de partido não tem nada a ver, que essa palavra não significa que ele é de esquerda. O Hitler diz isso, pode procurar lá na entrevista. Beleza? Então assim, ele vai fechar o parlamento, ele vai perseguir os partidos políticos, ele vai criar a Gestapo, que vai controlar e vai assumir de vez o controle da economia. Né? Em 1935, ele vai criar uma lei racial, na qual é o seguinte, há um povo inimigo dentro da Alemanha, que é um povo que tem grana. Quem é esse povo? É o povo judeu. Quem ajuda a entender muito bem toda essa situação é a filósofa Hannah Arendt, que tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Se quiser entender por que o Hitler odiava tanto os judeus, dá uma olhada lá no livro. Né? O Hitler vai criar essa lei racial em 1935, justamente para dizer que os judeus são uma raça inferior. Se eles são uma raça inferior, os alemães originais, os caras são uma raça superior, uma raça mais importante, que merece um lugar na humanidade como topo das raças, né? Beleza. O Hitler, para conseguir o apoio de toda a população, ele vai ter o apoio de um cara chamado Joseph Goebbels. O Goebbels vai ser o seu ministro da propaganda, né? Ele vai ser responsável pela formação da doutrinação e a consolidação da ideologia nazista, né? Então, as propagandas, o Goebbels vai cuidar das escolas, a propaganda da formação da juventude nazista, essa propaganda que vai ser tão evidente, as técnicas de marketing que são usadas hoje, muitas delas têm um fundo lá no ministro da propaganda nazista, que é o Joseph Goebbels, que vai conseguir doutrinar a população através da sua propaganda oficial do nazismo, né? Os meios de comunicação são regime totalitário. Meio de comunicação, quem controla? O Estado. Como que esses meios de comunicação vão passar o Hitler? O cara é forte, o cara é positivo, a Alemanha nazista está se salvando, a Alemanha nazista está se reconstruindo, a propaganda oficial centrava suas atenções em questões da superioridade alemã. Olha, mais um motivo para você colocar o nazismo à direita. Eles vão colocar a sua propaganda no anticomunismo radical. Eles não gostam do comunismo, eles não gostam do socialismo. Eles reivindicam o termo como uma coisa diferente. Não é o socialismo de esquerda, não é o comunismo de esquerda. Se você questiona essa ideia, você não está questionando a historiografia, porque não sou eu que estou dizendo, você não está questionando a historiografia, você está questionando o próprio Hitler. Vai lá e vê o que ele disse. Ele não era de esquerda, né? Então assim, o Goebbels vai centrar a sua propaganda na superioridade alemã, no anticomunismo, no nacionalismo alemão e principalmente na formação da juventude nazista, né? Porque ele precisa formar essa juventude para amar o grande líder, que é o Führer, que é na Itália o Duce. A propaganda é essencial para tornar esse cara o cara mais importante. Também vai colocar na propaganda a melhora de vida do povo alemão, porque se o cara revoga o Tratado de Versalhes, como o Hitler fez, né, as pessoas começam a melhorar de vida, né? Então, de certo, se você começa a fazer, se eles nem que precisam, não que eles precisem melhorar de vida mesmo, mas a propaganda vai dar um ar de que a Alemanha nazista, de que a Alemanha com o Hitler está se recuperando e se reerguendo, tornando aquela grande nação que deve ser, né? Então o nazismo, como o fascismo, como o comunismo, eles são ultranacionalistas, eles são totalitários. Como assim totalitário?
eles estão em todos os ambientes da vida social, na religião, na família, na economia, na imprensa, não tem oposição, eles são totalitários, é um regime totalitário. Como que esse regime se personifica? O líder a imagem do grande líder se confunde com a imagem do Estado, o Hitler é o Estado, não é? A ideia de que esse cara, ele é perfeito, é construída através da propaganda, não é? Eles precisam de militarismo para garantir as suas demandas, no caso do Hitler, imperialista, porque ele precisa conquistar um espaço, o Hitler vai usar isso muito bem, conquistar um espaço vital para a Alemanha, porque a Alemanha é muito grande, a nação alemã é muito importante, não dá para ficar com esse pedacinho de terra aqui, a gente precisa aumentar o nosso espaço vital. Como que eu faço isso? Através do imperialismo. Para fazer isso eu preciso de mais exército. O Tratado de Versalhes era contra isso, né? Então, o totalitarismo tem algumas características particulares, né? Então, assim, a gente vai ver algumas fotos das organizações, das marchas do militarismo Hitler, que são aqueles milhares de soldados, aquelas pessoas andando, bem organizadas, marchando igual. Quem que faz isso? Quem faz isso o tempo todo? Os países comunistas também. Regime totalitário é um lixo. Não importa se ele é de esquerda ou de direita. É um lixo, não dá. Uma sociedade em que o indivíduo não tem a sua liberdade é um lixo, né? Só que uma sociedade que é liberal permite ascensões, como aconteceu na Itália e na Alemanha, permite a ascensão de pessoas malucas ao poder, né? Então a gente precisa sempre ficar atento, porque a democracia é algo muito frágil, né? O que mais? A minha crítica, agora sim que a gente está terminando, a gente viu aí que tanto o nazismo quanto o fascismo nascem da oposição às esquerdas naquele contexto, né? Por isso nós o colocamos à direita. No caso do Hitler, ele é declaradamente, ele diz que é de direita, né? Se você quiser questionar, você vai ter que questionar o próprio Hitler. Ele não vai se dizer, chega no movimento neonazista e fala que você é comunista aí, para ver o que acontece. Esses caras são de direita. Questionar, isso é muito perigoso. Mas por que esses questionamentos surgem? Por que ideias como, olha, os professores de história são doutrinadores comunistas e tal? Assim, eu sou professor de história da rede pública. E eu não gosto de ser, como que eu posso dizer? Ser tratado como ingênuo, né? E talvez seja isso que tenha acontecido com muita gente. E por que a pessoa pode ter se sentido como se tivesse sido feita de bobo? Porque assim, eu analisei alguns livros de história, e a grande maioria desses livros de história, eles não colocam junto, na mesma bacia, o Stalin, o Hitler e o Mussolini. Como que eles tratam? Eles tratam de regimes totalitários o seguinte: quem que vem primeiro? Regime totalitário. Fascismo, nazismo, e aí o livro dá uma guinada lá, aí vem aí na outra, lá longe, aqui as atrocidades do fascismo italiano, do nazismo alemão, são declaradas, lá o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, eles são meio que, é verdade, eles são culpabilizados pela guerra, o que é verdade, mas eles esquecem que lá no mesmo período temporal, na mesma época, um regime totalitário surgiu na Rússia depois do czar. O Stalin é tão cruel e sanguinário quanto o Hitler e o Mussolini, né? Então a minha crítica esses três deveriam estar e não estão, porque eu sou professor da rede pública, eu olho os livros que vêm, e não estão, na maioria dos livros, para não dizer todos, colocados na mesma bacia. E aí assim, o cara que vai depois estudar regimes totalitários, ele fala, o cara só está falando que
que o Hitler é sanguinário, que o Mussolini é sanguinário. O Stalin também é sanguinário. Por que ele não está junto na mesma bacia? Né? Então, a construção do livro, ela também eu não vou dizer assim, que na escola haja doutrinação. A gente tem problema de dar aula na escola. A gente, às vezes não consegue fazer a chamada. Mas assim, na universidade, na construção dos livros de história, há uma evidente separação dos ditadores sanguinários. Quem que tá junto? Hitler, Mussolini. Aí depois vem um montão de coisa, eles estão na mesma época, Revolução Russa, a queda do czar e tal. Eles até, os livros didáticos, até tratam da característica totalitária e sanguinária, né, do Stalin. Mas eles deveriam estar juntos na mesma bacia, porque são de um mesmo período histórico e são ditadores sanguinários. Então assim, eu termino a minha aula fazendo uma espécie de meia-culpa da história, da historiografia, que é o fato de não colocar o Hitler, o Mussolini e o Stalin na mesma bacia. Por quê? Né? Então não importa se o cara é de direita ou de esquerda, se o cara faz um regime totalitário, se o cara assassina milhões de pessoas, ele é um desgraçado sanguinário. Isso nos livros de história não acontece. Você pode pegar o livro lá. Aconteceu com a montagem dessa aula. Eu peguei o livro lá, vou falar dos regimes totalitários. Você pega o livro, vai procurar, você encontra lá nazismo e fascismo, né? Os dois regimes estão lá juntinhos, sanguinários, maldosos, mataram milhões, não sei o que, destruíram a Europa, Cadê o Stalin? Tem uma menção ao Stalin. Quando fala, olha, regimes totalitários, estão lá, o Stalin, ditador sanguinário. Então assim, fiz o vídeo para ajudar os meus alunos. Eu não estou mais na sala de aula, estou numa parte mais burocrática da escola, mas também para indicar que, peraí, os professores de história não são doutrinadores comunistas. Há uma falha sim no livro de não colocar os 3 porquinhos sanguinários na mesma bacia, porque são sanguinários e não estão na mesma bacia. Mas a gente precisa começar a sair da casinha, nós professores de história, passar a nossa versão do que está acontecendo nas escolas, né? Discutir história, porque quem está fazendo isso são outras pessoas. E assim, e digo mais, né? Nós precisamos assumir o que está errado, como eu estou fazendo aqui, de criticar, de fazer uma crítica aberta aos livros didáticos que não colocam os 3 na mesma bacia. Né? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, né? Espero que tenha ajudado, né? Espero que tenha sido claro, né? E assim, a ideia é que eu possa continuar gravando aulas e postando aí no canal para ajudar e para discutir, né? Então não se esquece de dar o seu like aí, se inscrever, né? Vamos tentar desmistificar essa ideia de que todo professor de história é um maldito comunista. Não somos. Acho que é uma grande injustiça com todos nós que estamos aqui na linha de frente da educação, né? A gente precisa reconhecer alguns erros, mas a gente também precisa se defender, né? Então, obrigado aí. Então, até mais. Valeu, pessoal. História da hora. Professor Ronimar. Abraço.